Alô papai, alô mamãe, eu sou Gil Batiston e aqui é o Conexão Extrema Filhos. Hoje tratando de um assunto super importante e que registra as marcas profundas na vida dos nossos filhos, registrou nas nossas. Hoje nós vamos falar sobre o grito, as consequências de gritar com os nossos filhos e também de que forma a gente pode sair desse círculo vicioso. Agora, se você ainda não é inscrito, você é meu convidado para se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos lá? O grito pode parecer uma coisa muito sem consequências, uma coisa menos importante ou até mesmo algo natural nas nossas famílias. Ei, vem brincar! Ou vem pra comida, para de brincar! Ou vamos sair da cama, tá na hora! Ou se vai chegar atrasado! Ou mais gritos um pouco mais pesados, gritos que trazem palavras duras às vezes e quem sabe até palavras baixas. O grito é sempre um registro muito negativo e quebra coisas importantes na vida e no coração da criança. E hoje eu quero falar com você um pouquinho de alternativas para a gente sair desse lugar. Agora, você está convencido que gritar é complicado e traz consequências difíceis? Como para toda mudança de hábito, nós precisamos entender como fazer e por que fazer, além de saber o que fazer, eu preciso me dedicar por alguns minutos às consequências que um grito pode trazer para a vida do seu filho. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o grito, ele chama uma emoção. E quando você está com as suas emoções à flor da pele, com as suas emoções exaltadas, dificilmente você liga a parte do cérebro que trabalha as funções lógicas. Ou seja, quando você grita com alguém, a pessoa para de ouvir o que você está falando e somente registra as emoções que ela está sentindo, que não tem a ver com as suas palavras, mas com o seu tom de voz, com a sua postura ameaçadora. Na verdade, quando você não quer ser ouvido por alguém, uma boa estratégia seria gritar. Então eu não entendo meu filho, ele não me ouve. Se você está provocando uma emoção negativa nele enquanto fala, dificilmente ele vai ouvir. E isso não é porque ele é ruim, porque ele é uma criança difícil, um jovem difícil. Isso é simplesmente porque é natural. Quando nós estamos alterados emocionalmente, nós temos muita dificuldade de ouvir com clareza ou de assimilar logicamente aquilo que está sendo falado para nós. Então o que acontece com o grito que nós vimos até agora? Primeiro, a criança ela não está prestando atenção, não está compreendendo as palavras que você fala para ela gritando, porque quando você grita, ela não registra logicamente, ela só registra a emoção que ela sente quando está sendo gritado com ela. A segunda coisa é que também perdem os valores as palavras que vêm sem o grito, porque parece que a palavra que é séria sempre vem com o grito. Então as outras palavras, elas não têm tanto valor e ela vai adiando a obediência até chegar o momento do grito. A terceira coisa que acontece quando nós gritamos com os nossos filhos é que nós alteramos algumas coisas que acontecem no organismo deles. O grito equivale a dar um susto na criança para que ela preste atenção em você e obedeça aquilo que você estava falando. Mas isso sempre vai ser um registro negativo. Por quê? Porque quando você grita, você libera duas coisas. A criança libera no susto, toda vez que ela se assusta, ela libera duas coisas. Ela libera cortisol e ela libera adrenalina. Então quando ela libera cortisol e adrenalina, ela está pronta para ação, ela leva aquele susto, ela vai agir, mas ela vai ficar tensa, ela vai ficar angustiada, ansiosa, porque na verdade ela não tem que fugir de uma situação, ela não tem que brigar. Esse momento de susto, a liberação de adrenalina, prepara a criança para brigar ou para fugir. Essa é a função da adrenalina no nosso corpo. Nós olhamos para um animal selvagem e nós temos que decidir em alguns instantes se vamos correr ou se nós vamos encarar aquela briga. E isso é os nossos registros da descarga de adrenalina e de cortisol. Então o sangue vai para os braços, para as pernas e a coisa tem que acontecer. Imagina um professor que grita em sala de aula, que ele coloca todos os alunos prontos para agir, o sangue todo nos membros
e aí as crianças são irrequietas e ele não sabe o que fazer e grita mais, e as crianças ficam mais tensas e bagunçam mais. Então é uma relação de causa e efeito. E além do mais, então nós liberamos cortisol e adrenalina e nós bloqueamos algumas funções importantes, porque quando eu libero isso, eu aviso o corpo que ele pode parar de fazer tudo que ele estava fazendo, porque agora ele tem que se concentrar em fugir do perigo. Então eu bloqueio o crescimento, eu bloqueio as funções de defesa do organismo, que a gente chama de imunidade. Então a criança que vive assustada, ela tem baixa imunidade, ela está mais suscetível a ficar doente. Quando ela fica doente, ela demora mais para se recuperar dessa doença, porque eu libero cortisol e adrenalina e eu acabo interferindo nos 4 grandes incentivadores do crescimento e da alegria da criança e da vida de qualquer um, mas principalmente da criança, que são a dopamina, a ocitocina, a serotonina e as endorfinas. Então a gente fala que é dose, né? Precisa de uma dose: dopamina, ocitocina, serotonina, as endorfinas. Então, como, né, nós fazemos uma alteração hormonal que leva às vezes horas para ser refeita no organismo da criança, e nós estamos prejudicando os nossos filhos a cada grito. Bem, além disso, nós estabelecemos um padrão. Nós dizemos à nossa criança: quando você quer ser ouvida, você precisa gritar. O padrão de comunicação passa pelo grito. Nós ficamos felizes quando nossos filhos ficam gritando por tudo que desejam? Bem, quando nós gritamos com eles, nós estabelecemos esse padrão. E depois nós fazemos, talvez isso é o pior do grito, nós destruímos o conceito de respeito. A pessoa não vale por quem ela é, ela vale pelo que ela está fazendo no momento. Se o teu comportamento nesse momento é razoável, eu tenho um sorriso para você. Se eu não considero o comportamento legítimo ou aceitável, eu grito com você, então eu coloco você contra a parede, e ela vai assimilar esse padrão e perder o respeito pelas pessoas, por você, porque só consegue respeitar completamente pessoas que são respeitadas. E quando você grita com alguém, seja com o filho, seja com qualquer outra pessoa, a mensagem atrás desse grito diz: você não tem um valor tão grande para mim, você não vale a pena, você é um pouco animal, você precisa prestar atenção e ouvir aqui o que eu estou dizendo. Ou seja, é muito prejudicial. Prejudicial então, porque a criança não ouve o conteúdo, porque a criança adia a obediência até chegar a hora do grito, porque isso suspende funções importantes no processo hormonal da criança, entre elas a condição dela se defender das doenças e as coisas que estão acontecendo, seu sistema imunológico. Ela fica tensa, angustiada, estabelece um padrão errado e por fim destrói o conceito de respeito. Será que é suficiente para nós pensarmos ou considerarmos mudar de atitude em relação ao grito? O grito revela um coração angustiado, um coração atormentado. Se nós olharmos para a Bíblia, e aqui sim, não quero nunca parecer que os nossos vídeos são só para passar para você conceitos fisiológicos ou conceitos psicológicos, mas o fundamento da Bíblia, nós enxergamos pessoas que não controlam a sua voz, não controlam as suas emoções. Talvez um dos exemplos mais claros na Bíblia sobre isso seja a história do rei Saul. Saul estava num momento feliz com Davi, se agradava de Davi. Em outro momento subiam emoções ao coração dele, ele gritava, ele jogava coisas contra ele ameaçava a sua vida, e essa intempestividade, ela acabou roubando o reino dele, ele acabou perdendo seus filhos, ele acabou fazendo alianças que ele não deveria fazer, tudo por conta de não ter domínio próprio, tudo por conta de agir ali de um jeito sempre impulsivo, e ele acabou perdendo muito com isso. Enquanto Davi, que é o outro lado dessa história, né? Ele acostumou ficar na presença de Deus, lá nos campos, cuidando das ovelhas. Então, se você... Uma hora eu vou falar sobre a farmacinha que tem dentro de cada criança, dentro de cada ser humano,
e a gente vai entrar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente sabe hoje que uma das coisas mais importantes da liberação da serotonina é esse contato com a natureza, a meditação. Então imagina Davi deitado na grama, falando para o Senhor, né? Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto às águas tranquilas, refrigera minha alma. Então ele vai se estabelecendo, se estruturando emocionalmente para enfrentar os grandes desafios que viriam aí. Viria Saul, viria Golias, viria leão, viria um urso, e ele sempre foi forte, firme, obstinado pelas coisas corretas, porque ele tinha uma estrutura emocional forjada naquele tempo de tranquilidade, naquele tempo que, quando ele estava sendo formado, era uma época de paz na vida dele, era uma época pacífica no coração dele. Agora, se você pensar na vida de Saul, ele está sempre intenso, sempre no grito, sempre dando ouvido à sua emoção, mudando de humor rapidamente, e isso trouxe uma consequência tão negativa sobre ele. Bem, o que adianta a gente falar tanto sobre não gritar se a gente não der alguma alternativa? Porque o grito, ele pressupõe que os seus filhos não estão respeitando você e não estão respeitando a sua palavra. Qual é a alternativa então? Bem, eu tenho algumas dicas para você que podem ajudar você a sair desse círculo vicioso. A primeira é, não fale de longe. Se você precisa da atenção do seu filho, você já está acostumando ele com o grito, ele está lá abduzido na frente da televisão ou de um jogo ou de uma brincadeira, e você vai falando, e isso vai irritando você, porque você fala, ele não ouve, você fala, ele não ouve, e daqui a pouco você está estressado e lá vem o grito. No lugar desse grito, vai dar um pouquinho de trabalho, mas vai trazer tanto resultado, no respeito, vai trazer tanto resultado para a vida dele. Chega perto dele, estabelece contato visual, chama a atenção dele com carinho, fala, fulano, olha nos olhos dele. E quando ele estabelece esse contato visual, você pode falar de forma firme, mas sempre de forma amorosa. E você ganha uma oportunidade muito maior do que você falar, ser ouvido de verdade, ser compreendido e por conseguinte ser obedecido. Então, primeiro, aproxime-se para falar e estabeleça contato visual. Não tem jeito de arrancar essa maldição chamada grito da nossa vida se a gente não abrir mão de ficar gritando de um cômodo para outro. Fulano, fulano, tem que ir lá e olhar no olho. É um pouquinho de trabalho por um resultado muito grande e vale a pena. Segundo, ajuste as suas emoções. Quando você está revoltado que ele não está te ouvindo, não é hora. Você precisa de 30 segundos para ajustar as suas emoções. Todo pai alterado vai trazer, toda mãe alterada vai trazer prejuízo para a sua educação e para a vida dos seus filhos. Também para si mesmo, para o relacionamento, para tudo. Mas se for falar com o seu filho, ajuste as suas emoções. Porque às vezes o grito não é nem pelo bem que poderia produzir no comportamento dele. É uma vingança nossa por não estarmos nos sentindo respeitados, por não estarmos nos sentindo devidamente ouvidos, por não ter a empatia dos nossos filhos. Mas será que essas carências não vêm de uma casa que também gritava? E se nós continuarmos fazendo isso, provavelmente os nossos filhos vão estar nessa rede, sentindo que não são ouvidos, que ninguém respeita-os, e aí tentando gritar com os seus filhos, agora nossos netos, para tentar buscar um pouquinho aí de relevância, buscar um pouco de aceitação. Não precisa ser assim, né? Então, primeiro, aproxime-se, faça um contato visual, fale, se for firme, se precisar ser firme, fale firmemente, mas com contato visual. A firmeza, ela não pressupõe ser rude, a firmeza pode ser amorosa. Então, trabalhe as suas emoções. Então, primeiro, aproxime-se, estabeleça contato visual, fale de forma firme, mas amorosa e trabalhe antes de conversar suas emoções. Juliano, faz muito tempo que eu estou gritando com os meus filhos. Eles agora, se não ouvir um grito, não obedecem. A partir de certa idade, não muita idade, né, 4, 5 anos, já cabe você sentar com seus filhos e dizer, olha, papai ou mamãe, nós sempre gritamos quando a gente quer as coisas de vocês,
porque vocês acabam não ouvindo a gente quando nós falamos baixo. Mas nós entendemos que isso não faz bem para vocês e isso está fazendo muito mal para nós também. Então, a partir de agora, eu quero pedir perdão para vocês que eu gritei muitas vezes com vocês. E talvez ainda vá gritar algumas, mas eu vou tentar realmente mudar essa atitude. Mas eu preciso de ajuda. Eu preciso que vocês também ouçam e obedeçam de forma mais rápida para a gente tirar isso que está atrapalhando a nossa vida e a nossa alegria aqui em casa. Quando você se coloca com a criança nessa situação de fragilidade, de vulnerabilidade, você também abre espaço no coração dela para fazer o mesmo quando ela precisar. E a partir daí, sim, temos que lutar e prestar atenção para não darmos uma mensagem de incongruência para os nossos filhos, que estamos falando e fazendo aquilo que estamos falando, que estamos fazendo o que falamos e estamos falando aquilo que estamos prontos a fazer. Quando errar de novo, me perdoa, eu decidi não gritar, mas agora eu quero que essa atitude aconteça e vai ser agora. Desliga a televisão e vem para a mesa. Ok? Então, se aproxime, tenha contato visual, ajuste as suas emoções. Se for um hábito, tenha uma conversa para mudança de hábito. Explique para a criança o que está acontecendo. Não espere que ela vá entender sozinha que o mundo está mudando. Senta com ela, explica na linguagem dela, na altura que ela alcance. Você vai se surpreender com quanto seu filho já compreende e entende o que está acontecendo. Aí, cuidado com as suas emoções, né? Sempre antes de falar com a criança, ajusta as emoções, toma consciência do que você está sentindo. Se você está sentindo irritação ou até raiva, espera uns 30 segundos, respira e pensa no valor que está por trás disso, que o seu filho vale mais do que essa ansiedade para se fazer entendido. E por fim, no tempo adequado, ensine a criança. No tempo adequado, não é na hora que está acontecendo. Em outro momento, você vai, que não tem emoções envolvidas, você vai falar com seu filho. E se for esse caso, de chamar para a mesa quando ela está vendo televisão, em outro tempo, quando você estiver jogando um joguinho com ela, quando você estiver brincando, você vai dizer: filho, o papai quer falar uma coisa com você. Ou filha, ou filho, a mamãe quer dizer alguma coisa para você. Sabe quando você está assistindo televisão e a mamãe começa a chamar você para vir para a mesa? Então, essa hora eu não quero ter que gritar. Gritar é sempre ruim. É ruim para mim e é ruim para você. Eu não vou mais gritar com você, mas eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que quando você ouvir a mamãe chamando, você desligue a TV e venha para a mesa. Estamos combinados? Então vou falar de novo. Quando você ouvir a mamãe chamando, você não vai mais ficar esperando a mamãe gritar, porque a mamãe não vai gritar. Quando você ouvir a mamãe chamando, você vai desligar a televisão e vir para a mesa. Provavelmente você tenha que repetir essa fala algumas vezes, mas se não tiver no momento que está acontecendo, vai fazendo um registro sem emoções negativas e daqui a pouquinho você vai estar colhendo o resultado. Tudo isso para quê? Tudo isso para permitir que os nossos filhos cresçam com uma noção de respeito, uma noção de obediência, um senso de valor pessoal maior e possam não somente se tornar mais obedientes, como também possam respeitar as outras pessoas e interromper esse ciclo do que gritaram com a gente quando na nossa infância. A gente grita com os nossos filhos vão gritar com pessoas, depois um dia vão gritar com seus filhos e vamos assim destruindo a imagem de Deus que tem na nossa vida. E nós não podemos fazer isso, nós temos que contribuir para a construção dos nossos filhos e não apenas para moldar o seu comportamento. A dica de hoje era essa. Se eu for resumir, aproxime-se, tenha contato visual, ajuste as suas emoções. Se for um hábito, converse com seu filho que você está trabalhando nessa mudança de hábito. Dá uma pausa entre você pensar e falar, para que você não entre no automático. E por fim, ensine a criança em um tempo que não é aquele momento que as emoções estão envolvidas. E isso vai ser muito precioso e muito importante. Eu sou Gil Batiston, eu sou um preparador de pais aqui no Conexão Extrema Filhos. E eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Se você gosta do que a gente faz, entra no nosso Telegram, tá aqui na bio, tá na descrição do vídeo aí, o link para você entrar lá. E acompanhe os nossos próximos vídeos.
Sobre a farmácia que eu falei lá dentro, sobre como nós trabalhamos para ajudar os nossos filhos terem uma composição hormonal boa acontecendo dentro deles e tudo mais, essa farmácia que eles têm e que nós também temos dentro de nós vamos falar num vídeo aí pra frente. Então fica com a gente e acompanha o nosso conteúdo. Amo estar com vocês, nos encontramos por aí.